Nós vamos fazer a leitura, inicialmente, capítulo 14, como já falamos. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21, mas depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 13. Perdão, acabei voltando aqui para o texto que eu tinha lido inicialmente. Agora sim. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Senhor, te agradecemos porque temos a Tua Palavra à nossa disposição, temos liberdade para prestar culto a Ti. Te louvamos por este santo privilégio e agora mais uma vez estamos aqui para refletir, meditar, pensar um pouco sobre aquilo que a Tua Palavra traz, ó Deus, para nós nessa manhã, a fim de seguirmos com a nossa reflexão no Evangelho de Mateus. Ajuda-nos, pois nós precisamos, Senhor, ser guiados por Ti. A Tua Palavra, Senhor, é inspirada por Ti. Nós só podemos entendê-la se o Teu Espírito também nos inspirar a compreensão e o entendimento. Abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração e mente, para que nós possamos sondar os mistérios na Tua Palavra e saiamos daqui edificados, fortalecidos e encorajados por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Deixa eu só concluir aqui a abertura do arquivo. Está demorando um pouquinho além da previsão. Pronto, aí, consegui. Irmãos, ao longo da nossa caminhada neste mundo, nós somos desafiados a lidar com muitas questões importantes.
muito trabalho a fazer, muitas surpresas que ocorrem na nossa caminhada. E esses tantos desafios que se apresentam para nós exigem que nós tenhamos os recursos, tenhamos a capacidade, a inteligência, a sabedoria para contornar as dificuldades, para lidar com esses desafios e seguir em frente ultrapassando cada um deles. Mas existem coisas na vida, existem situações e circunstâncias para as quais nós precisamos dar respostas que exigem de nós mais do que nós podemos dar, mais do que nós podemos fazer. E nesses momentos, especialmente nesses momentos, nós dependemos inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor, do socorro desse Deus, do seu amparo, da sua direção, da sua orientação, a fim de que nós possamos vencer esses desafios, superar esses obstáculos e seguir em frente na caminhada. E o texto que nós estamos considerando aqui, nesta manhã, ele mostra bastante claramente essa questão do quanto nós dependemos do Senhor, especialmente para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que é a sua vontade, né, que já foi revelado em sua palavra para nós, então não é nenhum segredo, nós já sabemos, mas muitas vezes não temos a força e o poder para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, a menos que essa força e esse poder venham dEle mesmo. É sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã com os irmãos, à luz do capítulo 14, versículo 13 até o 21, mas eu peço mais uma vez que você mantenha a sua Bíblia aberta e peço muita atenção, porque o nosso estudo de hoje requer um cuidado maior nessa parte introdutória. Nós estamos no capítulo 14, como já falamos, e esse capítulo é parte do quarto bloco do Evangelho de Mateus. No domingo passado, nós abrimos este penúltimo bloco, onde examinamos a porção que vai do verso 53 do capítulo 13 até o verso 12 do capítulo 14. Ali vimos inicialmente sobre como Jesus havia sido rejeitado em Nazaré. Examinamos também a parte mais dramática, né, daquela porção, quando Mateus fala da morte de João Batista. Um texto cheio de emoção, né, de peso, um peso bastante grande dentro da narrativa em si. E hoje nós vamos ver o quanto esse capítulo é importante para a continuidade do primeiro evangelho, né, e por que ele é tão importante? Porque a forma como Mateus organiza o seu material até aqui, especialmente nesse ponto, né, torna determinante essa parte para a compreensão do restante do texto de Mateus. Não é à toa que isso tem gerado uma divergência relativamente grande entre os estudiosos do Novo Testamento. De acordo com a perspectiva que nós adotamos para o estudo de hoje, Mateus vai utilizar aqui nesse ponto do discurso, da sua narrativa, um recurso chamado digressão. O que é digressão? Vou tentar explicar aqui em palavras simples. A digressão acontece no texto ou até no discurso, quando uma pessoa se afasta um pouco do assunto principal que ela está tratando, para inserir ali uma informação importante, né, para falar de alguma coisa que tem a ver com aquilo que ela está dizendo, mas que aconteceu no passado. Então, ela para de falar sobre o que ela estava falando, sobre o tempo presente, comenta aquele fato do passado, porque ele é importante para entender o que está sendo dito ali no presente, e depois que ele disse o que tinha que dizer sobre o passado, ele volta ao texto presente do qual ele está falando. Deu para entender isso? Deu para entender? Certo. Isso é muito importante, porque isso aqui vai determinar o rumo da nossa reflexão nesta manhã. Isso é o que nós vemos aqui no início do capítulo 14. Qual é o assunto dominante aqui? Vamos ver aí o versos 1 e 2. Diz: por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele.
Daqui por diante, a partir do verso 3, o Mateus interrompe o que ele está dizendo para falar sobre a morte de João, né? A inquietação de Herodes Antipas, ao ouvir falar de Jesus, é o assunto principal, né? O que ele ouviu causou nele uma impressão tão forte, a ponto de levá-lo a crer que João Batista havia ressuscitado dos mortos e que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Acontece que até aquele momento Mateus não havia mencionado nada sobre a morte de João Batista. Então, se ele não explicasse como e por que João morreu, as pessoas iriam ficar pensando, mas por que Herodes está pensando que João ressuscitou dos mortos, se a gente nem ouviu nada que ele tinha morrido, não ficamos nem sabendo, né, sobre isso? Então, nessa altura do seu relato, para dar sentido ao que ele está falando sobre Herodes, ele interrompe brevemente o que ele está falando, né, o tema dominante, e começa a explicar como e por que Jesus morreu. Ou seja, ele faz uma digressão, um intervalo que vai do verso 3 até o verso 12 desse capítulo. E é exatamente aqui do verso 13, parte A, que nós vamos também começar a nossa reflexão nessa manhã. Conforme nós antecipamos, convém afirmar mais uma vez que esta é uma das formas de interpretação dessa seção do Evangelho. A outra forma, que é bem popular entre alguns comentaristas bíblicos, seria considerar o versículo 3 até o 12 como parte do texto contínuo, ou seja, como se Mateus não tivesse feito nenhum intervalo. Qual a diferença na prática, de pensar que Mateus fez um intervalo ou de pensar que ele não fez? Bom, se eu considerar que os versos 3 a 12 tratam de um texto contínuo, ou seja, ele não fez intervalo, então eu devo entender que quando o verso 13, primeira parte, fala, e Jesus ouvindo isto, isto que Jesus ouviu foi a notícia da morte de João Batista. É dessa forma que interpretam comentaristas excelentes, como o saudoso R.C. Sproul, que interpretava assim, entre outros muitos, que são excelentes expositores bíblicos, comentaristas bíblicos. Por outro lado, se eu admitir que Mateus fez o intervalo, como a corrente interpretativa que nós estamos seguindo, o estudo de hoje, nos leva a entender, o que Jesus ouviu aqui, quando o verso 13 diz, Jesus ouvindo isto, isto que Jesus ouviu foi sobre o que Herodes estava dizendo aos seus conselheiros. Olha, esse Jesus aí é João Batista que ressuscitou. Deu para entender? São duas coisas diferentes. No segundo caso, que é entender que o que Jesus ouviu foi a notícia de que Herodes estava dizendo que ele era João ressuscitado, o verso 13a retoma, então, a narrativa do verso 2. E essa forma de interpretação ela foi definida pelo igualmente excelente e igualmente saudoso professor de Novo Testamento da Universidade de Londres, R.V.G. Tasker, é assim que se escreve o nome dele, que ele é autor de vários comentários do Novo Testamento também. Então, nós vamos fazer aqui uma experiência, tentar ler os versos 1 e 2 e depois o 13, primeira parte. Acompanhe comigo aí, vamos ver se vai fazer sentido. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Verso 13, parte A. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Fez sentido? Fez sentido, né? Não tem nenhuma quebra de sentido aí na leitura, correto? Muito bem, então é essa direção que nós vamos seguir, ok? E uma vez que nós já escolhemos, nós vamos seguir então com essa ótica, por que nós fizemos essa escolha? Bom, eu posso colocar aqui pelo menos 4 razões. E isso é importante, porque amanhã você pode ouvir uma pregação que vai dizer assim, bom, Jesus saiu para
elaborar a perda da morte de João Batista. E aí você vai dizer, poxa, mas não foi isso que o pastor ensinou no domingo de manhã, ele foi em outra direção. Então você já sabe que existem pelo menos duas formas de interpretar o texto. Mas eu vou dizer por que escolhi essa do intervalo. Primeiro, porque quando a gente olha para os eventos que são acrescentados nos textos paralelos, né, por Marcos e por Lucas, principalmente, já haviam se passado muitas semanas da morte de João Batista. Segundo, é que nesse caso, se já passaram muitas semanas da morte de João, se Mateus, que no verso 2 está falando, né, de um evento presente, se ele segue com o texto de modo contínuo, então de forma repentina, ele muda o tempo da sua narrativa do presente para o passado, e ele vai assim até o final do Evangelho. Ok? Então, quando ele entra nessa parte que ele fala da viagem de Jesus, é como se tudo isso tivesse lá no tempo em que João morreu. E ele vai seguir com isso até o final do Evangelho, porque não existe depois nenhuma quebra, né, na narrativa de Mateus. Ok? Terceiro, diante dessa constatação, parece lógico então pensar que o que Mateus faz é deixar brevemente um evento presente, explicar do que ele está falando com informações de coisas que aconteceram no passado e depois voltar para o fluxo narrativo do evento presente. Na prática, nós já vimos isso quando nós fizemos a leitura dos versos 1 e 2 e em seguida fizemos a leitura do verso 3, primeira parte. E por fim, a quarta razão é porque, seguindo com essa ótica, fica mais fácil de explicar. Do contrário, a gente tem que fazer um malabarismo cronológico muito grande para explicar o sentido desse andamento que Mateus dá aqui. Bom, se você ainda ficou com dúvidas, saiba que você não é o único. Né? Eu também quebrei a minha cabeça estudando esse texto de várias perspectivas diferentes e até agora ainda fiquei com algumas dúvidas, mas esse pareceu o caminho mais lógico, então é esse que a gente vai seguir. Vamos à exposição então, e eu espero que no decorrer da exposição isso fique mais claro para você, tá bom? Então, versículo 13, primeira parte, diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Seguindo essa ordem aqui que nós escolhemos, Jesus, quando ouve sobre a inquietação de Herodes, que Herodes está dizendo para os seus servos que Jesus é João ressuscitado, Jesus deixa a região da Galileia, né, que era o território sob o domínio desse Herodes Antipas, e ele sai de barco à procura de isolamento. E por que Jesus age assim? Bom, haveria uma série de motivos para que ele tomasse essa decisão. Uma delas é descrita no texto paralelo de Marcos, né, e ali se diz que Jesus queria descansar um pouco com os seus discípulos, esses que haviam chegado da missão evangelística que a gente já estudou lá em Mateus capítulo 10, e por isso ele teria escolhido sair para se isolar um pouco longe da multidão, né? Você pode ver isso comigo aí em Marcos, deixa o Mateus marcado aí, e vamos em Marcos capítulo 6, verso 31. Marcos 6, verso 30 e 31, diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Muito bem. Mas, além de ter essa razão, que é uma ótima razão, né, Jesus queria ter um tempo com seus discípulos, longe da multidão, há uma outra razão que também parece ser muito coerente e consistente, tanto com o andamento do texto quanto com os propósitos de Jesus, que seria a decisão de Jesus de sair de cena por um tempo, né? Diríamos hoje que ele queria se manter fora da mídia, vamos dizer assim, né? Então, isso vai ganhar mais força quando nós olhamos para a opinião pública daquele momento. O que a mídia daquela época estava falando de Jesus? Né? O que parece é que a conclusão de Herodes sobre Jesus, pensando que ele era João Batista ressurreto, era também a opinião do povo. Então, vamos voltar lá em Marcos 6, agora nos versículos 14 a 16,
e depois Lucas 9 também vamos ver. Diz assim, Marcos 6, 14 a 16. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam, é Elias, e ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Ou seja, então nós temos aqui o quê? A mídia está falando, e Herodes está ouvindo a mídia, né? A mídia naquela época era o boca a boca, né? E aí, se nós formos em Lucas, capítulo 9, que também é muito importante para nós nessa manhã, versículos 7 a 9, vai dizer assim, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam, Elias apareceu, e ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João, quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Essa parte principal, essa parte finalzinha aqui também é muito importante. Herodes se esforçava para ver Jesus. Então, nós precisamos observar aqui o potencial de misticismo e superstição que estão envolvidos nessa fala do povo, né? Veja, eles estavam pensando de tudo. Que João tinha reencarnado, que João tinha ressuscitado, que era um dos profetas, que era Elias, que era Jesus era João, ou seja, estava acontecendo de tudo ali na interpretação, não é, dos fatos envolvendo a morte de João e a fama de Jesus. E quando se trata de uma possível manipulação de massas, essas duas coisas, misticismo e superstição, são altamente perigosas, muito perigosas. Então parece que nós temos aqui uma luz piscando nesses textos paralelos, que estão iluminando a narrativa de Mateus, porque Marcos e Lucas deixam bem claro pelo menos duas coisas. A primeira é que, ao que parece, ao dizer que Jesus era João Batista ressurreto, Herodes estava apenas formalizando uma opinião popular. Era o que o povo em geral estava dizendo, especulando sobre se Jesus não seria o próprio João que voltou dos mortos. E, em segundo lugar, essa publicidade exagerada de Jesus incomodava o rei da Galileia. Veja, ele era um homem de perfil extremamente personalista. Uma pessoa que não gosta de disputar o seu espaço com ninguém. E quando ele manda decapitar João, ele não só queria agradar a sua mulher ou a sua enteada lá, que pediu a cabeça de João, mas ele também queria se livrar da grande influência que João tinha sobre o povo, porque o povo amava João. Ou seja, ele queria se livrar da concorrência. E agora, de acordo com Lucas, quando ele vê aquela mesma centelha de notoriedade se acender entre o povo em relação a Cristo, Herodes queria ver Jesus. Peraí, mas ele queria ver Jesus para quê? Se ele mandou cortar a cabeça de João, para que ele queria ver Jesus? Para trocar uma ideia com ele? Não sabemos, né? Mas, ao que tudo indica, não era boa a sua intenção. Então, me parece muito coerente e prudente que a atitude de afastamento de Jesus fosse também motivada por essa necessidade de sair de cena. Até porque ele ainda permaneceria ali operando na região, né, da Galileia durante muito tempo. E iria precisar de livre trânsito para isso, sem a vigilância ou a interferência de Herodes. E de acordo com Mateus, Jesus só vai sair de vez da Galileia no capítulo 19, quando ele vai fazer uma viagem só de ida para Jerusalém. Aí sim, nesse momento, ele vai encontrar com Herodes, porque faz parte do plano. Então, dessa forma, seria sábia a escolha de evitar uma entrevista precipitada com a raposa, como Jesus chamava o Herodes Antipas, né?
Lucas 13, 31, 35 vai falar disso. E lá naquela altura dos acontecimentos que Lucas vai narrar, Herodes já havia declarado o seu propósito de matar Jesus. Então veja que, com base em todas essas evidências, é lógico afirmar que foi por tudo isso que Jesus decidiu se retirar e procurar isolamento. Assim que ele ouviu sobre como a publicidade sobre ele já havia tomado as ruas e o palácio do rei da Galileia, não é, tudo o que ele queria evitar naquele momento era que a sua imagem fosse associada a qualquer tipo de fé paganizada e supersticiosa e que isso provocasse um confronto fora de hora com Herodes. Então, nós podemos ver um quadro aqui bem coerente entre a narrativa de Mateus e os textos de Marcos e Lucas. Ok? Se a gente fizesse uma linha do tempo, como isso ficaria? Então acompanha aí, se você está anotando, vai tomando nota das referências. Primeiro, a saída dos discípulos em missão, Mateus capítulo 10. Segundo, João Batista é executado, Mateus 14, 2 a 12. Terceiro, o ministério solo de Jesus ganha projeção. Lá no texto de Marcos a gente vai ver isso, as pessoas falando que ele expulsava demônios, curava os enfermos, e isso chegou aos ouvidos de Herodes. Né? Quarto, no meio do povo surge a crendice que Jesus é João Batista que voltou dos mortos. Né? Quinto, Herodes, influenciado pela superstição do povo, fica perturbado e quer se encontrar com Jesus, Marcos 14, 6, 14, 16 e Lucas 9, 7 a 9. Sexto, os discípulos retornam da missão e agora querem contar a Jesus tudo o que se passou na viagem, Lucas capítulo 9, versículo 10, primeira parte, Marcos 6, 30. Depois, o assédio do povo não dá trégua a Jesus e aos discípulos, conforme nós vimos em Marcos 6, 30, 31. Conclusão, Jesus ouve falar da suspeita de Herodes, do seu desejo de encontrá-lo, então ele decide que é a hora de sair para um lugar isolado. Né? Primeiro, para descansar, ter um tempo com seus discípulos recém-chegados da missão e também evitar o confronto precipitado com Herodes. Faz sentido isso para você? É uma ordem lógica? Sim, de acordo com o texto. Tanto esse de Mateus quanto os textos paralelos. De novo, só para não esquecer, esta seria uma linha do tempo, levando em conta a tese do intervalo, né, e da leitura em harmonia com os textos paralelos. Agora, quando Jesus decide se isolar, como é que o povo reage? O que vocês acham? De acordo com o texto aí, o que vai acontecer? Vamos ver aí no verso 13, parte B, verso 13, parte B. Espera aí que eu já saí de novo aqui do meu texto e desmarquei. Tanto vai para lá e vem para cá, pronto, voltei aqui. Aí o que vai dizer aí o verso 13, parte B? Ao saberem disso, as multidões fizeram o quê? Vieram das cidades seguindo por terra. Essas multidões não são fáceis, não. E aí, os versículos seguintes vão dizer aqui até o 17. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximavam de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então veja, a essa altura uma espécie de drama começa a se desenhar aqui no texto. E ele vai ser apresentado em 4 atos. O primeiro ato, as multidões que vêm de toda parte descobrem que, de algum modo, eles descobrem para onde Jesus está indo de barco. Lucas informa que seria Betsaida, uma cidade ao lado oriental do mar da Galileia, Lucas 9, versículo 10. Então o povo seguiu a pé ao longo da margem, e Marcos também diz que a multidão chegou primeiro, antes de Jesus, Marcos 6, 33.
Portanto, quando Jesus chegou ao seu destino, a multidão já estava ali esperando por ele. É o que nós vimos aqui nos versos 13, parte B até o 14. Segundo ato, Jesus passou todo aquele dia curando os enfermos e também pregando. Marcos e Lucas vão dizer que ele não só curava, mas também pregava. Ao cair da tarde, os discípulos mostram preocupação com a multidão. Não é provável que a grande maioria estivesse sem comer há muitas horas. E como a região que Jesus havia escolhido era isolada, deserta, não havia ali lugar para as pessoas comprarem qualquer coisa para comer. Então os discípulos querem que Jesus despeça a multidão antes que a noite caia, para que as pessoas possam ir às aldeias próximas e comprar comida. Versículo 15. Terceiro ato, a resposta de Jesus surpreende os discípulos. Veja o que ele diz: as pessoas não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Versículo 16. É certo que eles não esperavam essa resposta, Afinal, era sempre o mestre que tomava as decisões. Era sempre ele que tinha uma resposta pronta, clara e precisa para tudo. Era ele quem dava a direção a seguir em cada situação de crise. E como é que agora ele está entregando aos seus discípulos a responsabilidade de fazer alguma coisa para solucionar uma crise tão grande? O que eles poderiam fazer? E aí vem o quarto ato, que é a reação dos discípulos à resposta de Jesus. O que eles fazem? Eles dizem: Senhor, nós não temos aqui nada além de 5 pães e 2 peixes. No texto paralelo de João, nós vemos que o que eles tinham, na verdade, era o lanche de um menino: 5 pães e 2 peixes. Então ali André pergunta de forma irônica: o que é isso para tanta gente? João capítulo 6, versículo 9, ainda houve alguém que dissesse: olha, nem mesmo 200 denários, ou seja, o salário de quase um ano de trabalho seria suficiente para comprar pão para todo mundo, e isso só iria engrandecer ainda mais o que Jesus estava para fazer. Se a narrativa parasse aqui, qual seria a solução? Realmente mandar o povo de volta, não é? Mas Jesus estava para fazer algo em resposta àquela necessidade, algo que certamente iria impactar profundamente a todos os presentes ali e a todos aqueles que viessem a ler este evangelho até o dia de hoje. É o que mostram os versos seguintes, 18, 19, que diz: então Jesus lhes disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Jesus não rejeita aquela pequenina quantidade de alimento. Ele poderia ter dito: não preciso disso não, deixa para lá, vou dar um jeito aqui. Mas não. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele manda que os discípulos tragam até ele aquela pequena provisão, enquanto isso orienta a multidão a se sentar ali na relva, na erva rasteira que crescia no lugar. Era como se Jesus estivesse preparando o cenário para um grande acontecimento. Mas o que efetivamente o Senhor fez naquele momento não parece nada grande. Por quê? Ele apenas tomou os pães e os peixes nas suas mãos, ergueu aos céus e deu graças ao Pai. A palavra grega aí, eilogensen, que é traduzida como abençoou, significa literalmente disse a bênção ou bendisse. Quer dizer que Jesus apenas louvou a Deus, ele orou em ações de graças. Ele não fez nenhuma cena mágica, ele não fez nada extraordinário, nada espalhafatoso. E isso era muito familiar a ele, porque certamente muitas vezes ouviu seus pais dizerem a oração judaica básica de gratidão: bendito és tu, Jeová nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar o pão da terra. Então talvez tenha sido essa a oração que ele fez naquele momento. O que importa é saber que ele não atribuiu aos pães e peixes nenhum poder sobrenatural, pelo menos o texto não fala nada disso. Não houve qualquer invocação de poder sobre o pão e sobre os pães e os peixes. O andamento do texto faz lembrar bastante a dinâmica litúrgica da ceia do Senhor,
não é? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. É a liturgia da ceia. E eu achei muito significativo aqui que esse texto coincidisse justamente com o dia da Santa Ceia, né? O dia da celebração da ceia. Não foi planejado, aconteceu porque era o propósito de Deus, né? Então, é o que ele faz aqui também, algo simples, breve, porém muito significativo. Então, depois de ter dado graças, ele entrega os pães, né, partidos e os peixes aos discípulos, e os discípulos vão distribuir à multidão. E é nesse exato momento que algo extraordinário vai acontecer. Versos 20 e 21, que vão dizer: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então vamos pensar, como Jesus fez isso, irmãos? A gente já falou, né, que lá no texto de João, alguém disse: olha, nem mesmo um ano de salário de um trabalhador seria suficiente para comprar pão para todo mundo. E o texto diz que 5.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram até se fartar. Não foi um pedacinho assim para que pusessem na boca e saboreassem, não. Olha, aproveita bem porque só tem esse. Não, eles comeram de se fartar. E depois que comeram de se fartar, ainda sobraram 12 cestos cheios que foram recolhidos. À medida que os discípulos repartem os pedaços dos pães e dos 2 peixes, os pedaços não se esgotam nas suas mãos. Eles vão repartindo e os pedaços não se acabam. De forma miraculosa, Jesus, então, com o seu grande poder, ele faz com que aqueles poucos recursos alimentem aproximadamente 10.000 pessoas. E o texto afirma que todos se fartaram e ainda se recolheram 12 cestos com as sobras. O mais extraordinário aqui, irmãos, nesse evento, é que do ponto de vista teórico, ninguém poderia alegar que Jesus realizou algum milagre. No entanto, o que as pessoas estão vendo ali é um milagre. É extraordinário isso. Não há nada como Jesus pegar um pouco de lama e passar no olho de uma pessoa e dizer assim: olha, você está enxergando agora? Ou Jesus tocar com as mãos em alguém, ou ele simplesmente dar ordem ao demônio que saia. Não existe nada efetivamente que caracterize isso daqui como um milagre, a não ser o fato de Jesus ter levantado os pães e os peixes e ter dado graças a Deus. Para mim, o que torna esse milagre mais extraordinário é justamente isso, é que ele não tem nenhuma característica de milagre. E, no entanto, o milagre está ali. Me faz lembrar das coisas que acontecem no nosso cotidiano, onde a gente muitas vezes diz assim: Jesus nunca fez um milagre na minha vida. Quando o milagre está acontecendo todos os dias na nossa vida. Não existe barulho, não existe um alarde, não existe uma palavra mágica, não existe uma ordem, né, um jargão evangélico, como o nosso povo gosta tanto, não é? Mas o milagre está ali. Ele acontece todos os dias, todos os dias, todos os dias, nas nossas vidas. E às vezes a gente ainda diz: eu nunca vi um milagre. Irmãos, a nossa vida é um milagre. Eu não quero minimizar o que Jesus fez aqui, já tentaram fazer isso no passado, né? Alguns disseram que o que aconteceu ali, na verdade, não foi realmente uma multiplicação dos elementos, mas apenas as pessoas que tinham guardado seus lanches, né, e queriam tê-los apenas para si, foram tocadas pela palavra de admoestação de Jesus, então começaram a repartir o que levaram, né? Então todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa é a forma incrédula, cética, né, iluminista de explicar o milagre de Jesus. Mas nós conhecemos Jesus, sabemos quem é o nosso mestre, sabemos que ele detém todo o poder nas suas mãos.
e que ele não precisa nem mesmo fazer um cenário, criar uma expectativa, ele não precisa dizer uma palavra de ordem para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça, basta que Jesus esteja presente. Isso é tudo. E se Jesus está presente na sua vida, então eu tenho certeza que a sua vida é um milagre. Talvez você não tenha ainda encontrado resposta para todas as questões que você procura no Senhor, mas até isso tem um propósito estabelecido da parte de Deus. Embora você não saiba, e eu também, explicar esse propósito, mas Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Ele tinha um propósito no fato de ninguém ter levado comida, ele tinha um propósito no fato de os discípulos não esperarem que ele pedisse, né, que eles dessem comida ao povo, ele tinha um propósito em tudo que estava envolvido ali. E aí vem a questão das implicações. As implicações. Quais as implicações desse evento? Bem, há muitas alusões conectadas aqui, né? E nós poderíamos destacar pelo menos 2 alusões. Ou seja, são coisas não ditas a respeito de situações semelhantes que podem fazer uma relação entre 2 eventos que acontecem em tempos diferentes. A primeira alusão seria no aspecto profético, né? Uma das características mais marcantes no ministério de Jesus é a sua identificação com o profetismo do Antigo Testamento. A forma como Deus confirmava suas palavras com sinais e maravilhas. E esse evento em especial, ele relembra o auge da profecia de Eliseu, um profeta lá do Antigo Testamento, do período inicial do profetismo em Israel, né, quando no tempo da fome, em todo o Vale do Jordão, Eliseu alimentou 100 homens com apenas 20 pães. E vale a pena a gente ler o texto, 2 Reis, capítulo 4, 42 a 44, 2 Reis 4, 42 a 44. É um texto bem interessante. Diz aí que um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Ou seja, a mesma pergunta de André: o que é isso para tanta gente? Não é? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Extraordinário isso, né, irmãos? A pergunta é: será que Jesus realizou um sinal com características tão semelhantes por mero acaso? Será que ele fez uma obra bem semelhante, mas com dimensões tão astronomicamente maiores por coincidência? Eu creio que não. Será que ele não está dizendo aqui, nas entrelinhas, o que ele já havia dito abertamente em outros momentos? Eis aqui alguém que é maior que Eliseu. Como nós já vimos ele dizer no capítulo 12 acerca de Jonas e Salomão, é possível? Sim. O que é mais importante aqui, irmãos, é o fato de Deus confirmar, através daquele sinal, na mente e no coração do povo, que ele de fato estava falando e agindo por meio de Jesus. Que Jesus era realmente o Filho de Deus. Se Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães, Jesus está alimentando 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é poder, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda característica aqui é mediatória, vai falar a respeito da mediação. Esse é o único milagre que vai ser registrado nos 4 evangelhos. E eu creio que uma das razões para isso é o fato de que no Evangelho de João,
esse texto ele ganha muito mais luz sobre as implicações, né, do que Jesus está fazendo. E se nós fizermos uma leitura atenta da narrativa de João, nós veremos que este sinal vai fundamentar um grande discurso de Jesus, no qual ele se descreve como o pão da vida. João capítulo 6, versículo 22, se você quiser ir comigo até lá rapidamente. João capítulo 6, nós vamos ver aí primeiro a multiplicação dos pães, no início do capítulo 6. Depois, no verso 16, Jesus se retira. E quando chega no verso 22, ele começa a fazer um discurso a respeito do fato de ele ser o pão da vida. Nós vemos aí, né? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E ele respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E aí, quando chega no verso de número 32, Jesus começa o discurso a respeito do fato de ele ser o pão da vida. O discurso ocorre logo após o sinal dos pães e dos peixes, como nós vimos, e no texto de João nós temos a descrição da reação do povo ao ver o sinal. Primeiro, eles reagiram de duas formas. Eles reconheceram que em Jesus ele era o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo, versículo 14 do capítulo 6, e aí se você voltar comigo você vai ver, né? O povo vai dizer: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. E segundo, o povo vai querer também fazer de Jesus o seu rei. Versículo 15 do mesmo capítulo: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Veja você que o povo é sempre o mesmo povo em toda e qualquer situação, né? Se aparece um governante, ou se aparece alguém bem-intencionado que faz aquilo que nós queremos, então nós queremos que ele seja o nosso rei. É tipo assim: agora nós temos um candidato evangélico, ele vai fazer tudo por nós, vai facilitar a vida dos crentes, vai resolver os problemas das igrejas, então esse é o nosso rei. É sempre a mesma atitude, em qualquer tempo ou lugar. Ou seja, a relação do povo com Jesus ainda se baseava apenas no interesse de obter o sustento das necessidades imediatas, das coisas materiais, da necessidade do ventre, do agora. E diante disso, Jesus se retira de novo e vai orar sozinho no monte, e logo depois ele vai então repreender o povo por essa atitude mesquinha, materialista e imediatista, né? E ele os desafia a pensarem fora da caixa do aqui e do agora. E ele quer que eles entendam que ele é o Filho de Deus. Né? E aí, no versículo 31, ele diz, 30 e 31, então, eles disseram: Senhor, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. E Jesus diz: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, eles querem que eles enxerguem além do pão físico, que pode saciar apenas a fome do corpo, a necessidade física. Então,
que aí que ele inicia o seu discurso mais duro de todos, né? E a síntese desse discurso é que Jesus veio para mediar uma nova aliança, não mais baseada no sangue de animais, mas no seu próprio corpo e sangue, que é o verdadeiro alimento. É por isso que ele diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? E era uma situação, uma linguagem metafórica. É por isso que os cristãos eram acusados de canibalismo lá no primeiro século, por muitos dos seus perseguidores, porque a Bíblia dizia isso, Jesus dizia: olha, vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. E os judeus também ficaram loucos. Como assim? E se nós ligarmos tudo isso, irmãos, ao fato de Mateus esquematizar o seu evangelho propositadamente, de modo a mostrar Cristo como o novo Moisés, então o círculo se fecha e nós podemos ver a narrativa da multiplicação dos pães sob uma nova ótica, muito mais ampla e significativa. Não é apenas um milagre, existe aqui uma mensagem sendo passada, sendo transmitida, uma mensagem sobre Jesus, não é? E aí, já caminhando para concluir, irmãos, que lições essa narrativa traz para nós? Há muito a ser aprendido aqui, mas eu vou destacar apenas alguns poucos pontos. Primeiro ponto: em Cristo o poder jamais ignora a compaixão. De novo, em Cristo o poder jamais ignora a compaixão. Qual era o propósito de Jesus ao sair com os seus discípulos? O que ele queria, irmãos? Ele queria ficar sozinho, ele queria se isolar, não é? Mas o que acontece quando ele chega lá no seu destino? A multidão está esperando por ele. Qual é a atitude de Jesus? Ele diz: não, agora não, eu não posso parar, eu preciso ficar sozinho, esse tempo é meu, não vou compartilhar com ninguém. Não, verso 14 diz que ele se encheu de compaixão. Né? Na perspectiva humana natural, o poder sempre tende a ignorar a compaixão. Quando nós temos poder, muitas vezes, talvez na maior parte do tempo, nós esquecemos a compaixão. Nos tornamos arrogantes, personalistas, egoístas, indiferentes à dor alheia. E o outro sempre pode esperar, não é? Mas em Jesus isso jamais aconteceu. Porque ele, que tem todo o poder, também é cheio de compaixão e misericórdia. Então, quando ele vê a multidão, mesmo querendo ficar só, ele para e começa a curar todo mundo ali. São detalhes que a gente não percebe, sabe por quê? Porque a gente fica de olho só no milagre. A gente só quer saber da multiplicação. Vamos acelerar a leitura para chegar logo na parte que todo mundo come e fica satisfeito e sobram 12 cestos cheios. Mas há muita coisa mais importante do que o milagre em si a ser aprendido aqui, irmãos. E uma das lições preciosas para nós é que a gente precisa, sim, aprender a equilibrar o poder que temos, cultivando na mesma proporção uma atitude compassiva e misericordiosa. Seja qualquer poder. Aliás, para nós, qualquer poder deixa a gente muito metido à besta, né? Se alguém chegar para você lá na repartição onde você trabalha e disser: olha, você é responsável por essa vassoura, ela é nova, foi comprada hoje, você é responsável. Ai de quem botar a mão naquela vassoura, já vai ser motivo de confusão, de briga, não é? Falando de um cargo, então, importante na empresa, meu Deus, qualquer infeliz que se aproximar para tentar ameaçar o meu espaço está morto. Mas Jesus sabia quem ele era, né? Eu acho extraordinário isso lá no texto do capítulo 13, quando Jesus deixa a mesa principal para lavar os pés dos discípulos. Antes de falar o que Jesus fez, o texto diz assim: e Jesus, sabendo de onde viera e para onde estava indo, deixou a mesa principal, tomou uma bacia, cingiu-se com a toalha e passou a lavar os pés aos discípulos. Por que Jesus não tinha nenhum problema em viver uma situação humilhante? Porque ele já havia se humilhado. Ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo e para onde ele estava indo, portanto,
Nada que acontecesse exteriormente podia fazer com que ele deixasse de ser quem era, podia mudar o que ele era. E esse é um problema muito grande que nós temos, irmãos, quando nós precisamos nos humilhar. Nós temos dificuldade de nos humilhar porque nós não temos muita segurança de quem nós somos. Entende? Então a gente acha que para a gente ser o que deve ser, o outro precisa trazer uma confirmação para nós. Então a gente humilha o outro para se sentir o que nós queremos ser. Mas Jesus não tinha esse problema porque ele sabia quem era. Ele não precisava da confirmação de ninguém. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus. Não há nada que mude isso. Não há nada que mude o fato do Senhor te amar e ter um plano extraordinário na sua vida. Portanto, em qualquer situação que for, se você tiver que se humilhar para poder estabelecer a paz, o bom entendimento, o diálogo, a harmonia, faça isso, porque isso não vai te diminuir em nada perante Deus. Entende? Essa é a questão. Jesus se diminui sempre que é necessário para ele fazer o que é importante. E naquele momento era importante atender aquele povo necessitado. Portanto, ele para o que está fazendo. É como se ele fosse um executivo, a caminho da empresa, ele deixa a sua pasta de lado, né? Tira o paletó, aquele Armani, né? Coloca pendurado lá num gancho de uma árvore e diz assim, agora é tempo de curar. E ele arregaça as mangas e começa a curar o povo. Os discípulos ficam loucos quando isso acontece. Eles não gostam que Jesus pare para atender as pessoas, né? Mas Jesus sempre faz aquilo que é para ser feito, que deve ser feito. Então, em Cristo, o poder jamais ignora a compaixão. Tomara que na sua vida isso também aconteça sempre. Amém? Segundo, em Cristo a meta é não despedir ninguém de mãos vazias. Eu acho extraordinário em Jesus. Os discípulos pensaram e agiram com a lógica. Qualquer um de nós ali faria a mesma coisa, né? Eles fizeram o que estava ao seu alcance, versículo 15. Quando eles vão explicar ali a sua situação, né, eles disseram, Senhor, olha, já é tarde, o lugar é deserto, mande embora as multidões para que elas comprem pães, onde quer que seja, para saciar a sua necessidade. Mas Jesus vai desafiá-los a fazer mais do que isso. Alguma coisa que está além do seu alcance. Jesus diz, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Imagine se você nessa situação, pense assim, suponhamos que os 5 pães e os 2 peixes fossem seus, você estivesse nessa situação. E aí você dissesse, Jesus, olha, essa multidão está com fome, manda esse povo embora porque eles precisam comer, eles têm que comprar em algum lugar. Jesus dissesse, olha, eu vou fazer o seguinte, não manda a multidão embora não, dê você mesmo de comer. Jesus sabia, irmãos, que tinha aqueles 5 pães e 2 peixes ali? Sim, ele sabia. E ele faz isso de propósito. O que nós faríamos no lugar dessa pessoa que tem os 5 pães e 2 peixes? Nós diríamos, Senhor, não temos nada. Não podemos fazer nada porque o que nós temos é muito pouco. E Jesus, então, lança esse desafio, esperando o quê? Será que ele esperava que eles realmente fizessem algo de prático, irmãos, naquela circunstância, que pudesse atender a multidão? Não, ele não esperava. Ele sabia que eles não podiam fazer. O seu propósito era despertar neles o inconformismo com a necessidade alheia. Esse era o propósito de Jesus. Despertar o inconformismo com a necessidade alheia. Isso aqui é algo que a gente precisa pedir a Deus todo dia, todo o tempo. Você sabe por quê? Porque a necessidade desse mundo é tão grande que a gente se acostuma com ela. Antigamente, quando eu assistia, quando começou a passar na TV, mais a miúde, as cenas daqueles meninos, franzininhos, magrelinhos, esqueléticos lá na África, eu chorava vendo aquilo. Hoje, eu vejo esse comercial, essa propaganda o tempo todo, porque existe uma série de instituições pedindo doações,
Eu já não choro mais. Sabe por quê? Porque eu me acostumei. A gente se acostuma, irmãos, e já não sente mais. A gente fica insensível, porque essa coisa se torna tão comum para nós. Nós perdemos a sensibilidade e o inconformismo com essa necessidade dos outros. E isso é algo grave que precisa ser considerado e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, e era isso que Jesus queria. Ele queria despertar esse inconformismo que era tão característico dele no coração dos seus discípulos. E eles iriam precisar desse inconformismo para fazer a obra de Cristo de um modo eficaz e de um modo legítimo no futuro próximo. E quando você olha para a igreja de Atos, você percebe que eles aprenderam a lição, né? Você vê que lá ninguém tinha nada como seu, mas eles repartiam tudo aquilo que eles tinham, de modo que não haviam necessitados entre eles. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja pobre, que vivia num lugar de extrema pobreza. A igreja de Jerusalém era uma igreja pobre. Não havia muitos empresários que se convertiam, muitos poderosos. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus chamou as coisas loucas e fracas desse mundo para confundir os fortes e os supostos sábios. Percebe como as coisas vão se interligando, se amarrando, se complementando? Então, segunda coisa importante, a meta de Cristo é sempre não despedir ninguém de mãos vazias. E essa também deve ser a nossa meta. Precisamos pedir ao Senhor esse inconformismo. A terceira lição que a gente aprende é sobre qual é o lugar dos discípulos na obra de Cristo. É muito interessante notar que aquilo que os discípulos têm como símbolo de uma limitação para remediar aquela necessidade, apenas 5 pães e 2 peixes, se tornam justamente nas mãos de Jesus o ponto de partida para uma solução tão surpreendente e tão abundante. Versículo 17 a 20, não é? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Eu pergunto para vocês, o que é que saciou a fome de 10.000 pessoas? O que é que todas as pessoas comeram até se fartarem? Elas comeram o quê? 5 pães e 2 peixes. Não é isso que o texto está dizendo? Foi isso que saciou a fome da multidão. Mas, pastor, isso não é possível? Não é possível. Claro que não é. Jesus falou que não é possível, mas ele disse, olha, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Jesus é Deus, então isso é possível para ele. Amém? Esse é o ponto, irmãos. Porque se nós estivéssemos falando aqui da perspectiva do que é possível, não precisaríamos ler a Bíblia, a gente poderia estar lendo aqui um romance, uma peça de Shakespeare, qualquer outra coisa, porque para falar do possível a gente fala do que é próprio dos homens, mas nós estamos falando aqui de algo que tem a ver com o impossível. É disso que esse livro fala. É impossível que um homem se salve, mas Deus pode salvar. É impossível que o homem saia da lama do pecado e viva uma vida santa, mas Deus pode fazer com que isso aconteça. É impossível que o homem volte ao ventre materno para nascer de novo, mas em Cristo ele pode nascer de novo. Então nós estamos sempre falando aqui do impossível, não do possível. Isso vai mostrar qual é o papel do discípulo na obra de Cristo, não é? Porque quando Cristo desafia os discípulos, ele pretende mostrar o tamanho da obra que vai aguardá-los, não é? Para que eles logo ali à frente abracem essa obra, e o mestre, quando os deixar, não é? O mestre vai certamente incumbi-los de assumir o papel de pastores do rebanho do Senhor. E, no entanto,
seria fundamental compreender quais eram os seus limites. Por quê? Porque não cabe ao discípulo realizar o impossível. O impossível é o mestre que realiza. Não é o papel do discípulo ser o protagonista das ações nas vidas das pessoas. Não é dele o poder ou a determinação para realizar sinais e maravilhas fora da vontade do seu mestre. O seu papel é entregar o pouco que ele tem nas mãos do Senhor e deixar que com esse pouco o Senhor faça coisas extraordinárias. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do discípulo. O discípulo é apenas um intermediário entre o mestre e a multidão. Ele diz o que o mestre diz, ele dá o que o mestre dá, ele faz o que o mestre faz. Por isso que o texto diz que depois, Jesus, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, os discípulos, deram às multidões. Nós somos intermediários da bênção de Deus na vida das pessoas, mas nós não somos a própria bênção, nós somos apenas um canal nas vidas das pessoas. E devemos ser, porque é isso que Cristo espera de nós. Ele está mostrando aos discípulos, olha, não fiquem aí sempre esperando que o mestre traga a solução, porque vai chegar um momento em que vocês vão ter que dar uma solução, não é? Quem vai dar o poder? Quem vai realizar realmente, efetivamente, a obra que deve ser feita? É o mestre, mas vocês serão os interlocutores, vocês serão os intermediários dessa bênção. Quarto, penúltimo, quando o Senhor concede abundância, não deve haver desperdício. É muito significativo cada detalhe dessa narrativa, e um outro detalhe muito importante, né? E é por isso que ele está presente nas 4 versões também, é que Jesus manda que se recolham os pedaços que sobraram. E João ainda vai acrescentar, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. João capítulo 6, versículo 12. Por que Jesus teve essa preocupação, irmãos? E a gente sempre fala aqui, não é? Que esse milagre, além de ser extraordinário em todos os outros aspectos, ele também é extraordinário para mostrar que nem todo dia era dia de milagre. Nem todo dia era dia de prodígios e maravilhas. Mostra que Jesus também comia comida requentada com seus discípulos. Mostra que milagre é uma coisa pontual. Imagina quanto tempo durou aqueles pães e peixes, 12 cestos cheios. Aquilo alimentou ainda muita gente durante muito tempo. Jesus teve essa preocupação, irmãos, porque para ele a vida toda é sacramental. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender. Mas para Cristo a vida toda é sacramental. O trabalho é sagrado, a saúde é sagrada, os recursos são sagrados, as riquezas que Deus dá são sagradas, o pão é sagrado, tudo vem das mãos de Deus. Pare um pouquinho para pensar, irmãos. Vocês já perceberam que o pão é a mensagem básica na Bíblia toda? O pão é a mensagem básica na vida na Bíblia todinha, na vida de todos os personagens. Se você parar para pensar, né, como é que o homem caiu? Ele caiu por causa do pão, por algo que ele quis comer e não deveria ter comido. Como é que Satanás vai tentar Jesus lá no deserto? Com o pão. O que é que Deus ensina para o seu povo, para os seus escolhidos lá no deserto, em Deuteronômio capítulo 8? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual é a resposta de Jesus para Satanás? Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus chega no capítulo 6 de João, o que ele diz? Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, a Bíblia toda é definida pelo pão. Qual é a única coisa, na verdade,
Quais são as duas únicas coisas que Jesus nos manda pedir na oração do Pai Nosso? Uma delas é o quê? A primeira, o pão. Não é isso? Por que Jesus faz isso? Por que a Bíblia trabalha com essas categorias, irmãos? Porque para Cristo tudo é sacramental. A vida é sacramental. O trabalho, a saúde, os recursos, as riquezas, o pão, tudo vem das mãos de Deus, portanto, tudo é santo. Então deve ser tratado com toda reverência, com todo respeito, com toda consideração. Isso fala para nós, uma geração que desperdiça tanto, que joga tanta coisa no lixo, tanta coisa fora, né? Se a gente entendesse como a vida é sacramental, à luz do Evangelho, nós faríamos tudo com medida. Quando nós fôssemos ferver a água para o café, a gente ia medir o número de canequinhas que a gente precisa colocar na chaleira e esquentar somente aquele pouco, para não jogar água fora. Nós iríamos medir só o necessário para fazer a comida necessária para ser consumida naquele momento por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, para que não sobrasse comida e a gente não jogasse fora. Nós iríamos coar um café novo, por cima daquela meia garrafa de café que sobrou, para dar um sabor melhor àquele café guardado, para a gente beber, para não jogar ele fora. Enfim, nós faríamos muita coisa. Nós faríamos torrada com pão dormido, para não jogar no lixo. Não é? A minha mãe era chefe do bolinho, tudo ela fazia bolinho. Ela fazia bolinho de arroz, bolinho de macarrão, bolinho de arroz com macarrão, tudo que sobrava virava bolinho. Lá em casa não desperdiçava nada. Sabe por quê? Porque não tinha. Então, minha gente, muitas vezes era café com farinha e graças a Deus. Então, quando a gente vive na escassez, a gente sabe o quanto é importante economizar, mas hoje, meus irmãos, a gente vive numa geração de abundância. Quem aqui viveu, né, nasceu na década de 50, 60, até 70, sabe o que é viver num contexto de escassez. Isso não nos impediu de sermos felizes, de vivermos uma infância feliz, graças a Deus, mas foi com muita escassez, com muita dificuldade. Então, Cristo está mostrando que a hora de ter consciência com o desperdício é na hora da abundância, na hora da fartura. Entende? Por quê? Porque tudo é sagrado, tudo vem das mãos de Deus. E por fim, quinto e último ponto, Deus pode fazer muito com o pouco que é colocado em suas mãos. Naquela época, mulheres e crianças não eram contados. O texto cita apenas o número de homens, versículo 21, 5.000 homens. E a julgar pelo fato de as multidões serem constituídas em grande parte de famílias inteiras, nós podemos deduzir que no mínimo umas 10.000 pessoas foram alimentadas até a satisfação plena por 5 pães e 2 peixes. Deus pode fazer com o pouco que nós entregamos a Ele, aquilo que nós não poderíamos fazer, nem com o muito em nossas mãos. Então eu digo para você, Deus não quer que você entregue muito para Ele. Ele não espera isso, porque você não tem muito para entregar. Nem eu, nenhum de nós tem. O que Deus quer é que você entregue o pouco que você tem. E deixe que Ele faça o que deve ser feito. Amém? Então, a título de aplicação, eu quero pegar aqui justamente essas 5 lições, né, e aplicá-las a nós para que a gente possa orar com base nisso. E aqui nós vamos concluir. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos traga uma consciência que esteja sempre presente na nossa memória, na nossa mente, nos nossos corações, quanto à necessidade de jamais ignorar a compaixão. A compaixão é fundamental
para que a vida humana seja vivida em sua plenitude. Um homem incompassivo, uma mulher incompassiva, não consegue ser feliz nessa vida e nem em qualquer outra vida, porque a compaixão faz parte de um bem tão precioso que Deus nos dá, que é a manifestação da sua graça em nossas vidas. O compassivo é alguém que está dando lugar, que está dando vazão à graça de Deus. Quando nós estendemos a mão, quando nós repartimos aquilo que nós temos, quando nós não ignoramos a necessidade do outro, quando nós paramos para atender o outro, nós estamos fazendo algo que é divino, que é impossível aos homens. É por isso que muitas religiões acreditam que é por meio da caridade que se alcança a salvação. A gente sabe que não é. A gente sabe que a caridade por si não salva ninguém. Mas a gente também sabe que toda expressão de caridade, de amor, de graça, de partilha, né, de misericórdia, é uma expressão divina, é uma expressão da presença de Deus no mundo. Não é? Porque Deus cuida de todos, não é só daqueles que são seus. A graça de Deus é a razão da existência de toda criatura que vive nesse mundo, do salvo e do não salvo. Não é? A diferença é que a graça especial, a graça salvífica é revelada somente aos escolhidos. Mas a graça de Deus está presente neste mundo em todo o tempo, na vida de todos. A segunda coisa importante que nós precisamos pedir a Deus é que Ele nos dê um inconformismo, que Ele faça de nós pessoas inconformadas com a possibilidade de ver alguém ir embora de mãos vazias. Porque isso, irmãos, é algo que, quanto mais o tempo passar, mais será necessário. No final do ano passado, muito se falou a respeito de Brasil se tornar uma Venezuela. Eu digo para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos, que em muitas partes deste país, o Brasil já é uma Venezuela há muito tempo. Nós que vivemos uma vida urbana, não conhecemos o que acontece em lugares extremos desse nosso país. Nós vivemos num país de proporções continentais. E existem muitos lugares onde o povo passa necessidades extremas. Extremas. Então, o fato é que o que pode amenizar, o que pode diminuir o impacto da indiferença, né, da maneira como o nosso país é governado, a indiferença para com os necessitados, para com as necessidades do povo brasileiro, o que vai amenizar isso, irmãos, é um trabalho de amor, é um trabalho de compaixão, de graça, de inconformismo, de alguém que vê a necessidade e não se conforma em simplesmente não fazer nada para atender, para ajudar. Sim, é certo que se nós formos dar esmolas em cada sinal que a gente parar, nosso salário vai todo embora. Eu sei, eu entendo isso, isso é um fato. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê um direcionamento em relação a isso. Que Ele nos ajude a perceber onde a necessidade é real e onde nós podemos realmente atender essa necessidade. Aqui nós temos um exemplo bem doméstico, a questão da nossa cesta solidária. Se algo importante que nós deveríamos ter como preocupação prioritária seria de trazer o nosso quilo aqui todo domingo da ceia para poder compartilhar com as pessoas que precisam. Nós estamos atendendo aqui algumas famílias, mas se nós tivéssemos um engajamento maior, nós poderíamos atender mais. Irmãos, todo santo dia bate alguém aqui nessa porta. E nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance. A igreja não é somente uma obra social. A igreja não existe para fazer aquilo que compete ao governo fazer, mas a igreja precisa expressar a compaixão e a graça de Cristo, se Cristo está presente na igreja. Amém? Então, vamos pedir ao Senhor que traga ao nosso coração esse inconformismo, esse comprometimento com a necessidade alheia. Terceiro, precisamos também saber qual é o nosso lugar na obra de Cristo.
não é? Se nós precisamos imitar a Cristo naquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos também saber que muita coisa que precisa ser feita, nós não podemos fazer, porque não temos o poder para isso. Então, nós precisamos pedir a Cristo que manifeste o seu poder sobre o pouco que nós temos, à medida em que nós apresentamos esse pouco nas suas mãos. Não é? Que nós colocamos à sua disposição para que Ele faça com esse pouco o muito que está fora do nosso alcance. Ok? E, por fim, vamos pedir ao Senhor que também nos dê um coração vigilante, para que a gente comece a olhar a vida mais como uma vida sacramental. Para que nós possamos entender que toda forma de vida, toda forma de existência é sagrada. Que um cristão não pode ir para as redes sociais apoiar a lei de aborto, porque a vida pertence a Deus, não pertence aos homens, não pertence à mulher que está gerando a criança. O privilégio de gerar um filho, de gerar um bebê, irmãos, de colocar uma pessoa neste mundo, é um privilégio santo e maravilhoso. Ah, mas há situações especiais que precisam ser consideradas, sim, mas essa ideia de aprovar leis que liberam o aborto não está olhando para as necessidades específicas. Está olhando para um contexto de pecado, de iniquidade, onde as pessoas querem mais e mais liberdades para pecar, sem compromisso de arcar com as consequências. Esse é o fato, né? Não devemos ser ingênuos de achar que os nossos governantes estão preocupados com o bem-estar das mulheres. Não, eles não estão preocupados nem com o bem-estar das mulheres, nem com o bem-estar dos homossexuais, nem com o bem-estar das lésbicas, enfim, eles não estão preocupados com o bem-estar de ninguém. Eles estão preocupados apenas com o seu próprio bem-estar e querem criar uma ideia, não é, de um mundo justo, quando a gente sabe que não temos o mínimo de justiça mais governando a nossa nação. Então, nós precisamos agir com muita clareza, com muita coerência, com muita transparência, e se existe alguém que realmente pode olhar a vida como uma experiência sacramental, sagrada, somos nós, irmãos, porque nós somos o povo de Deus. É dentro de nós que habita o Espírito Santo de Deus. Então, somos nós que precisamos olhar para a vida com esses olhos mais atentos, não é? De considerar tudo aquilo que nós somos, tudo que está em nossas mãos e tudo que nós fazemos como algo sagrado, porque isso vai mudar muita coisa na nossa vida, certamente. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio maravilhoso de podermos estudar a Tua Palavra. A riqueza, Senhor, que o Evangelho transmite a nós não tem preço, Senhor. Como poderíamos pagar aquilo que o Senhor nos dá graciosamente através da Tua Palavra? Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo modo tão compassivo e bondoso através do qual o Senhor tem conduzido as nossas vidas todos os dias. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo quando não percebemos, o milagre está sempre acontecendo na nossa experiência. Nós te bendizemos por isso, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a alcançar os objetivos estabelecidos nesta manhã à luz da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a jamais ignorar a compaixão e a misericórdia. E que todas as situações onde nós tivermos o poder sobre alguma coisa, sobre algum bem, ó Deus, sobre a vida de alguém, que nós possamos, Senhor, equilibrar o poder com a compaixão, com a graça e com a misericórdia. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, também a jamais permitir, Senhor, que o necessitado saia diante de nós com as suas mãos vazias. Que o Senhor coloque em nós um santo inconformismo, ó Pai, e também a sabedoria e o discernimento para perceber quando, Senhor, e como nós devemos e podemos ajudar aqueles que estão precisando, Senhor, de uma mão, a mão estendida
em suas vidas. Nós oramos, Pai querido, para que o Senhor também nos dê graça para que nós saibamos qual é o nosso lugar na Tua obra. E tire de nós, ó Deus, toda ingenuidade, toda a infantilidade de achar que nós temos o poder de determinar coisas na nossa vida, ou mesmo torcer o Teu braço para que o Senhor faça o que nós queremos, ó Deus, porque nós não temos nenhum poder para isso. Nós somos os Teus servos. O Senhor é o único Senhor. Nós não temos senhorio sobre os Teus poderes, sobre o Teu agir, sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer. Não temos poder sobre nada disso. Nós somos apenas os Teus servos. E precisamos olhar para a Tua mão e esperar que dela venha a direção para tudo que nós precisamos fazer. E quando nós sentirmos, Senhor, que o que nós temos é muito pouco e não será possível alcançar a meta, que nós possamos pedir que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos capacite, que o Senhor use o pouco que nós temos para a Tua glória e para a Tua honra, e possa fazer disso um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos. Te pedimos que o Senhor nos conceda, Pai, a sensibilidade, o discernimento, ó Deus, a comunhão com o Teu Espírito, para que nós venhamos, ó Deus, a reconsiderar a nossa própria existência neste mundo como algo sagrado, como algo que vem das Tuas mãos. O Senhor é o doador da vida e o mantenedor da vida, portanto, toda a vida pertence a Ti, e se ela vem das Tuas mãos, então tudo que acontece aqui conosco, Pai, deve ser considerado como algo santo. Seja a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos bens, ó Deus, os nossos entes queridos, Pai, da nossa família extensa, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconsiderar todas essas coisas à luz daquilo que temos aprendido nesta manhã, para que a nossa atitude também mude em relação a isso, Pai. Que ela seja uma atitude mais respeitosa diante dos bens que nós administramos, seja o pão, seja a riqueza e seja qualquer outra coisa que o Senhor nos tem dado acesso a ela. Ó Deus, a forma como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor, entendendo, Pai, que as suas vidas são vidas sagradas para Ti, portanto, nós devemos lidar com elas com muito respeito, com muita consideração. A forma como nós lidamos, ó Deus, com a Tua obra, com as coisas que nós podemos tocar, ó Deus, como a Tua palavra, o tempo de oração, que nós possamos reconsiderar tudo isso à luz do que nós ouvimos nesta manhã e ter esses momentos como momentos muito especiais para nós. Não fazer pouco, Senhor, da importância da comunhão, da importância de estarmos juntos como igreja reunida, porque quando nós estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é nada mais, nada menos do que a pessoa mais importante desse universo inteiro, aquele para o qual convergem todas as coisas. Então, Senhor, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra possa ganhar corpo e densidade, Senhor, no nosso íntimo, a fim de que ela se transforme em ação, em atitude, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Nós Te pedimos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.